Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol Tamion e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco do curso de comissário, como é o curso, quais são as matérias, dicas para você passar na prova da ANAC e nas provas do curso. Qualquer curiosidade que eu achar, eu vou falar hoje aqui. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, comenta aqui embaixo, eu vou adorar. E é isso, gente. Beijo! Então, gente, vamos começar a falar do curso. Eu vou falar do curso como funciona aqui no Brasil, porque depois eu vou fazer algum vídeo para falar como funciona os processos seletivos, toda essa parte de ANAC e tal, fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente vai fazer o curso de comissário, depois nós vamos fazer as provas da escola, a prova da ANAC e passando nessa prova da ANAC nós podemos mandar o currículo, podemos começar processos seletivos e assim por diante. O curso, gente, ele vai durar 4 meses, tá? 4 meses, e assim, é bastante coisa, bastante matéria, mas o que é muito interessante é que a gente pode escolher em fazer de manhã, à noite ou aos sábados. Aos sábados vai ser mais ou menos quase o dia inteiro. E assim, gente, uma coisa que eu vou falar bastante durante o vídeo, depende da escola que vocês escolherem, principalmente isso que eu falei do horário, porque na minha poderia fazer isso, mas em algumas outras escolas pode ser que não exista aos sábados, não exista à noite, assim por diante. Mas depende muito da escola. Na minha, especificamente, podia fazer em todos esses horários, só não podia fazer de tarde. Até existia uma ideia de fazer à tarde, mas nunca fechou uma turma, tá? Então, a gente fazia, eu fiz o curso à noite. E dura entre 3, 4 horas, 3 horas e meia de aula. Você tem intervalo, né? Você pode fazer intervalo, você pode comer. E você tem muita matéria, gente, nesse curso, muita matéria. A gente, querendo ou não, tem que decorar bastante coisas, tem que aprender bastante coisas. Também vou dar algumas dicas, tá? De como memorizar um pouquinho mais todas as informações e siglas, porque no curso a gente aprende muito siglas. Já falei aqui a ANAC, essa é uma sigla muito importante, tá? Mas tem outras, muitas outras, ESEA, CENIPA e assim por diante, tá? Bom, muita gente me perguntou se eu precisava usar uniforme na escola. E sim, gente, a maioria das escolas, se não todas, tá? Você precisa usar o uniforme da escola, tá? Eles fazem todo um uniforme para você e você tem que ir a caráter, você tem que ir vestida já de comissário. E uma parte interessante, a maioria das escolas, tá? E falo da minha, principalmente, nós temos uma aula de maquiagem, uma aula de etiqueta, de como se portar como uma comissária. Eles ensinam como fazer cabelos, a maquiagem. Aliás, eu fiz um vídeo aqui sobre maquiagem de comissárias. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E eles ensinam todo passo a passo para você. Essa é uma aula específica do curso, né? Que você tem aula de maquiagem, de cabelo, é muito divertido, é um dos mais divertidos. E normalmente depois dessa aula, você começa a usar o uniforme da escola, né? Eu tinha uma camiseta, eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem, e eu também tinha o uniforme. Então, o que que eles faziam? Eles separavam da gente usar segunda, quarta e sexta o uniforme padrão e terças e quintas a camiseta. Então, a gente usava, ia revezando desse jeito, né? E é muito gostoso você poder usar o uniforme, porque você já se sente a caráter, né? Bom, gente, o curso, as matérias, porque temos muitas matérias, tá? O que que eles fazem, gente? Eles dividem todas as matérias em 4 blocos. Eu vou falar um pouco de todos eles. Eles dividem em 4 blocos. Por quê? Porque na prova da ANAC, esses 4 blocos são os blocos das provas. A prova vai ser dividida em 4 blocos. E todos esses blocos vêm o que você aprendeu no curso. E todos os blocos são divididos em assuntos específicos, em temas específicos, e você vai ter todas as matérias. Bom, gente, nós temos então o bloco 1, nós temos emergência, tá? Então, a emergência vai falar sobre emergência, então você vai aprender quando tiver uma emergência na água, uma emergência em solo, e assim por diante. Você vai aprender como lidar com emergências a bordo, tá? Nós temos sobrevivência na selva. Já falo um pouco mais sobre como é o nosso dia de sobrevivência, tá? Aliás, acho que eu vou fazer até um vídeo específico sobre isso, mas vou falar um pouco de como é o nosso dia de sobrevivência. Mas esse dia de sobrevivência na selva, bom, a gente vai aprender qualquer assunto que tenha envolvido a selva e como sobreviver nela.
E também nós aprendemos muito sobre animal, sobre principalmente cobras. Quem fez o curso sabe o que eu tô falando. Nós vamos, então, aprender, por exemplo, como fazer abrigos, como fazer trilhas e assim por diante. Sobrevivência no mar. Bom, a sobrevivência no mar vai ser a mesma coisa, nós vamos aprender a como sobreviver numa queda, se estiver no mar, tá? Se o avião cair no mar. Essa parte é muito interessante, porque a gente tem que aprender como fazer, como armazenar água, comida e toda essa parte, é muito interessante. Sobrevivência no deserto, sobrevivência no gelo, prevenção e combate a incêndio, tá? Essa parte nós aprendemos todos sobre extintores, fogo, o que cria fogo e assim por diante, né? Então, e ter todo essa parte de bloco 1, então vai ser sobre sobrevivência, emergência e prevenção do fogo, tá? Prevenção e combate ao fogo. Depois nós vamos ter o bloco 2. Bloco 2 nós vamos ter sistema de aviação civil, regulamentação da aviação civil, direito do trabalho, regulamentação da profissão da aeronáutica, segurança de voo, tá? Então, pessoal, toda essa parte aqui do bloco 2, nós vamos ter uma parte sobre como funciona exatamente a profissão. Nós vamos aprender as demais siglas que envolvem toda a parte de aviação, porque a aviação existe muitas siglas, principalmente para todos os tipos de órgãos que vão fazer a aviação ser o que ela é. Então, nós vamos aprender tudo isso aqui. A gente vai aprender as siglas, o que cada uma faz, como funciona, como vocês viram até sobre direito do trabalho, como funciona. E aqui, gente, assim, a parte mais interessante também é que vocês podem aprender como funciona toda essa parte de horas de trabalho, folgas, remuneração e assim por diante. Então, essa parte aqui é bem interessante, tá? Bloco 3. Então, vamos ter medicina aeroespacial e primeiros socorros. Toda a parte que envolve saúde, gente. Aqui vai ser toda parte exatamente de saúde. Você vai aprender a tirar a pressão de alguém, medir os batimentos cardíacos, ver doenças que podem que podem acontecer dentro de um voo, se passageiros ou os próprios comissários ou pilotos terem, como você vai poder ajudá-los, porque não podemos administrar remédios dentro do avião, então como que nós podemos ajudar esses passageiros, ou esses comissários, ou esses pilotos? O que a gente pode fazer para ajudar, tá? E finalmente o bloco 4, conhecimentos básicos de aeronave, navegação e meteorologia. Bom, esse é o bloco, gente, que todo mundo tem medo, tá? Mas eu não nego que é um bloco que eu gostei muito. Por quê, gente? Conhecimentos básicos de aeronave, então você vai aprender todas, principalmente siglas também, sobre a aeronave, que cada coisa faz, tá? Cada parte, cada movimento do avião, o que é o flap, o que é o trem de pouso e assim por diante. Que cada coisa pode funcionar dentro do avião, tá? Navegação. Todo mundo me pergunta se o curso de comissária tem matemática, isso é difícil. Bom, gente, a gente tem um pouco de matemática, sim, e é nessa parte de navegação. Mas, diferente do que todo mundo pensa, não é difícil. Não é difícil. Eu tive um professor excelente nessa parte e foi, assim, eu não sou boa de números, não sou boa com números, eu nunca fui boa com matemática, mas eu juro que, assim, foi uma surpresa pra mim que eu gostei muito dessa parte, foi muito interessante. E você aprende os pontos de cada, como funciona um mapa, né? Os pontos sul, norte, oeste, leste. É muito interessante. E também nós temos meteorologia, tá? A meteorologia vai falar então um pouco sobre o clima, sobre chuva, sobre nuvens, sobre como funciona essa parte de meteorologia para aviação e para comissários. Então é um bloco muito interessante, tá? As pessoas sempre têm um pouco de medo desse bloco, mas não fica não, gente, é bastante coisa, eu sei. Mas não fiquem com medo, porque é uma parte muito interessante, tá? E aí, o que acontece? Terminamos aqui os blocos, beleza. Depois de cada bloco, temos uma prova, tá? E normalmente nas escolas, gente, não temos em ordem esses blocos. Por exemplo, às vezes a gente começou, se não me engano, pelo bloco 2. Depois vem o bloco 4, depois o 3 e depois o 1. Então, assim, depende da escola, estou falando da minha de novo, você vai fazer as provas de acordo com o que eles acharem que vai começar os blocos. Então, começamos pelo bloco 2. Temos 1, 2, 3, 4, 5 matérias para lembrar. E no final desse bloco, que normalmente eu vou falar que dura umas 2 semanas, por aí, talvez um mês, você vai ter uma prova. E você não vai ter uma prova completa falando de tudo, você vai ter
uma prova para cada matéria. Então, eu vou ter uma prova de Sistema de Aviação Civil, uma para Regulamentação da Aviação Civil e assim por diante, tá? Cada prova dessas você vai fazer na hora e vão corrigir na hora, tá? A nota que você tem que tirar, se eu não me engano, é 7. 7 para você poder passar já direto. Por quê, gente? Porque no final do curso vocês vão ter uma segunda prova. E o que acontece? Vocês tiveram todos os blocos, tá? Vocês tiveram 4 blocos. Então, vocês vão ter todas as provas. E não é só uma prova envolvendo todas as matérias, é uma prova para cada matéria do curso. Então, de todas essas matérias que temos, vamos ter uma prova para cada. É um dia um pouco longo, é um dia que, assim, você precisa estudar bastante, somente precisa estar relaxada. E quando passar vai ser aquela alegria, vai ser aquela festa, tá? Bom, eu vou dar até dicas para como podemos estudar para essas provas, porque eu sei que é muita coisa, muitas pessoas ficam muito ansiosas e nervosas para essas provas, e eu sei, não é fácil, é um pouco amedrontador. Mas vamos lá, gente. Primeira dica que eu darei quando vocês fizerem o curso para as provas, tá? Baixem aplicativo e até principalmente aqueles que você tem que pagar. Por quê? Porque são esses aplicativos que vão te testar, que vão te dar aquela sensação de que você está sendo testado em uma prova, como na prova que você vai fazer, e você vai ter uma preparação muito melhor do que só ficar lendo a apostila. Ah, uma outra coisa. A escola normalmente dá a apostila. A minha tá aqui comigo, eu sempre dou uma olhada nela porque é muito bom, né? E assim, prestem muita atenção no que o professor falar, óbvio, tá? Mas sempre baixem um aplicativo. Beleza, hoje eu tive uma aula sobre navegação. Bom, navegação. Então, eu anotei tudo, tô com tudo certinho. Marquei a minha apostila também. Marquem muito a apostila, tá? Vou baixar o aplicativo e vou fazer provas sobre aquilo, porque eles têm simulados nesses aplicativos. Então, baixei o aplicativo, fiz meus simulados, vi quantas são as porcentagens, e aí eu tô estudando muito mais, tô já memorizando muito mais, tá? Segunda dica, que eu acabei já de falando, mas tudo bem. Gente, marquem muito a apostila. Quando eu digo marquem, usem aquelas canetas coloridas, usem post-its, tudo para vocês deixarem a sua apostila até mais colorida para chamar mais atenção do que é importante. Porque vocês vão ver que tem bastante informação que vocês vão receber, mas que não vão necessariamente cair na prova. Mas quando vocês sabem que vai cair na prova, quando aquilo lá é muito importante, marquem, risquem, façam de tudo para deixar aquela parte mais destacada, tá? Bom, minha terceira dica, gente, testem os seus conhecimentos de memória também. O que vocês podem fazer, gente? Que era o que eu fazia muito. No bloco 2, na parte que vocês vão conhecer todos os órgãos, né, que envolvem a aviação brasileira, vocês vão ter várias siglas, várias, quando eu falo várias, são mesmo. Então, o que vocês podem fazer? Isso foi uma dica que até um professor me deu. Vocês podem se testar mesmo. Bom, quantas siglas são? Ah, são 18 siglas. Quais são qual que é a que eu mais lembro? Ah, ANAC. Bom, ANAC, o que cada letra significa? E vai. Segunda, CENIPA. O que significa o CENIPA? Vai. E, gente, comecem a escrever, não parem, tentem ao máximo. Porque, querendo ou não, essa parte é a memorização. É você dar uma decorada. É claro que vocês precisam entender o que cada órgão faz, né? Mas vocês precisam decorar também todas as siglas e nomes desses órgãos, né? Então, é uma parte muito importante. Eu sugiro que vocês façam isso, ok? Bom, gente, como eu falei, a minha próxima dica, né? Acho que é a minha quarta dica. O que vocês podem fazer? Procurem vídeos que possam te ajudar, tá? Não sugiro que vocês só façam isso, só procurem vídeos na internet que possam ajudar. Vídeos podem ajudar muito, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente confia neles demais. E quando nós confiamos neles demais, capaz de não ser tão favorável. Então, além, tá, de vocês fazerem tudo isso que eu falei, podem assistir vídeos no YouTube. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito grande para nos ajudar, então a melhor coisa que vocês podem fazer também é procurar uma ajuda online. Mas a minha ajuda sempre maior vai ser aplicativo, ok? E minha última dica, tá?
Bom, gente, tem muitos simulados online, essa é a minha quinta dica. Tem muitos simulados online, muitos, seja nesses aplicativos que eu mencionei, seja na internet. Imprimam esses aplicativos, tá? Esses simulados. Imprimam esses simulados e testem todos os seus conhecimentos. E assim, vocês vão ter 10 mil questões, 8 mil questões. Façam. Mesmo que vocês cheguem cansados, cheguem mais cansados mentalmente, tentem fazer pelo menos 10 questões, 20 questões, porque tudo isso vai ajudando, gente, porque é bastante matéria, ok? Bastante matéria para lembrar. E também nós temos partes práticas, tá? Nós temos muitas partes práticas nesse curso. Que aí nós vamos para a segunda parte, que é a parte prática, porque nós já vimos agora toda a parte teórica. Bom, gente, no curso é claro que vocês vão aprender como servir as pessoas, afinal, nós também servimos as pessoas no avião, mas a nossa maior parte como comissárias é ser de segurança. Nós somos agentes de segurança, mas também servimos as pessoas, né, os nossos clientes. Então, fazendo isso, é claro que nós vamos ter partes totalmente práticas. Nós vamos aprender como servir, dicas de como servir. É claro que assim, gente, cada aeronave que vocês forem voar, cada companhia tem suas regras, vocês vão aprender nos treinamentos. Mas no curso a gente já tem uma base muito grande, tá? Uma base de como vai funcionar. A minha escola fazia uma coisa muito legal, que era toda segunda, quarta e sexta, nós éramos divididos em grupos e nós nos servíamos. Então, por exemplo, sempre fazia um trio. Então, esse trio vai ser os comissários do dia, né? E nós tínhamos uma chefe de cabine e os outros eram comissários, e nós íamos servir os colegas. Então, era muito legal, porque dá aquele friozinho na barriga, e você já pode praticar, ver o que você está errando, os professores checam o que você está fazendo, é muito interessante. Então, eu sempre sugiro, vocês até, se vocês não tiverem essa atividade na escola, sugiram para fazer isso, ou tentem vocês mesmos, né? Porque vale muito a pena. Uma outra parte que a gente tem que fazer é principalmente na parte médica. Nós temos sim que fazer atividades práticas, esses não valem nota, tá, pessoal? Mas nós temos que fazer atividades práticas para aprender como tudo funciona, tirar pressão, fazer curativos, como lidar com uma fratura, tudo isso nós vamos fazer também, tá? Vai ser também tudo mais prático, que é muito legal, tá? E agora, é claro, minha última parte. E depois eu vou fazer um vídeo falando só disso, porque é uma parte muito interessante, que é o dia na selva. Eu sei, todo mundo me pergunta desse dia na selva, gente. O dia na selva, apesar de dar aquele medo, dar aquela sensação de, meu Deus, o que vai ser? É muito divertido. É uma das partes mais divertidas do curso. Une muito você e os seus colegas, assim, você se descobre um pouco mais, você descobre até você sabe lidar um pouco mais com a fome, de verdade. Bom, eu já ouvi falar que antes, nos cursos de comissário era obrigatório ter 3 dias de curso. Eu, como fiz o meu curso em 2019, eu só tive que fazer um dia na selva, então eu não tive que dormir na selva. Mas até que, se eu gostaria, se vocês me perguntassem se eu gostaria, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar em prática tudo que vocês aprenderam no curso no bloco 1 e no bloco 3. Por quê? Vocês vão colocar em prática parte de emergência, parte de sobrevivência e parte médica, tá? Então, tudo isso vocês vão colocar em prática. Vocês têm que entrar na água, entrar num bote, vocês têm que fazer abrigos, vocês têm que dividir a comida, porque a escola vai pedir para vocês levarem comida. Só que assim, não é comida, vocês vão levar uma fruta, uma barra de chocolate para dar um pouco de energia e vocês vão comer nas horas certas. Então, assim, é bem diferente do que a gente está acostumado a comer durante o dia. Vocês vão apagar fogo, como usar um extintor, vocês vão aprender nessa parte também. Vocês vão serem colocados no mocap. Mocap é um simulador de avião, tá? Vocês vão ser colocados no mocap e todos os outros colegas vão fingir que está tendo uma emergência e você vai lidar, certo, com essa emergência, né? Então, para você ver, a gente tem muita coisa para fazer. E sim, respondendo a maior pergunta de todas, nós matamos uma galinha, tá?
Eu não fui eu que matei, mas você tem que assistir como funciona, porque a gente aprende como também matar animais. Afinal, estamos falando de sobrevivência. Se um avião cair numa selva, no mar, como que você vai sobreviver? Claro que talvez teremos que matar os animais. Então, vocês vão também ser colocados em prática essa parte. Eu não matei, mas assisti. E depois nós fizemos uma sopa com essa galinha que eu posso falar com toda honestidade que foi uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida, porque você tá tão cansado, você tá com fome, que aquilo se torna, assim, uma coisa maravilhosa. Mas eu falo com toda a verdade do coração, tá? É uma parte muito interessante do curso, é muito legal. Tem muitas atividades para fazer, uma que eu acabei não falando agora, mas é que você vai fingir que os seus colegas estão machucados e você vai ter que colocar tala, você vai ter que ajudar essas pessoas, o que você faria com uma fratura e assim por diante. Na selva também, tá? E não importa se está chovendo, se está sol, se está nevando, vocês vão ter que ir no dia agendado. O meu, graças a Deus, estava sol, não estava quente, não, estava bem frio, tá? Tava frio. Mas assim, com toda a atividade que você tá fazendo, você acaba ficando num calor, você acaba ficando assim cansado e que você nem sente mais o frio. E você é dividido em grupos, tá? Porque só no meu curso, no meu dia, foram mais de 50 pessoas. Você é dividido em quatro, no meu caso, tá, gente? Você é dividido em quatro grupos. Então, você é dividido em grupos. Você vai ter sempre líder para esses grupos. Eu fui escolhida uma das líderes. O líder vai ficar no cargo de dividir a comida, de dividir os trabalhos de cada um, principalmente na parte do abrigo, porque a parte do abrigo é uma parte que é um pouco mais longa, tá? Que vocês vão ter que fazer um abrigo, eles vão dar o nome, vocês têm que fazer, então é uma parte um pouco mais longa. E uma parte muito interessante também é que a gente aprende a usar uma bússola. Vocês vão aprender também na parte do bloco 1, que é na parte de sobrevivência, mas a gente aprende a usar essa bússola, né? E a gente usa realmente ela, é muito interessante, muito legal. Então, o curso de comissária, gente, vale a pena? Vale muito. Meu conselho para todas as pessoas que querem fazer curso, sejam meninas, sejam meninos, mulheres, homens, tenham perseverança e tenham foco, tá? Curso de comissária é baseado em foco, tá? Na sua força, porque é bastante coisa, tá? Não chega a ser exatamente difícil, mas também não é fácil. Ele precisa de estudo, ele demanda o seu esforço, tá? Não vão pensando, é fácil e tal. Não, ele demanda mais esforço. Mas vale muito a pena, é muito divertido. E se você tem o sonho de voar, conseguir chegar aos ares, fazer o seu serviço muito bem feito, ser um agente de segurança, tenha foco, tá? Vá atrás dos seus objetivos, tá? Muita gente vai falar sonhos, eu uso mais a palavra objetivo. Então, vá atrás dos seus objetivos, não desista. Só mais uma coisa, curso de comissária repete sim. Se você não atingir na marca, né, porque você vai ter 2 provas de cada bloco. Se você não atinge a marca correta de 14 pontos, você reprova. Então, 7,7 cada prova, você passou. Abaixo disso, você reprovou. E se você reprovou, existe sim uma segunda chance, mas se reprovou, você perdeu. Você perdeu os 4 meses e você vai ter que refazer o curso. Isso aconteceu na minha sala e acontece em várias salas. Então, gente, você vê que o curso demanda mais estudo, tá? Então, não desistam. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu vou estar respondendo aqui embaixo. Eu recomendo muito vocês fazerem esse curso, tá? É um curso muito divertido, muito legal e vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, vou fazer mais vídeos, vou falar dessa parte da prova da ANAC, vou falar também sobre o dia na selva específico, tá? Sobre tudo que aconteceu. E é isso, gente. Um super beijo e até mais.